Boa noite, pessoal. Estamos aqui na quarta noite do nosso evento PGConf Brasil, um evento organizado e promovido pela Timbira. Nós tivemos na primeira noite o senhor Flávio Gurgel falando sobre índices corrompidos e como corrigi-los. A segunda noite nós tivemos o senhor Bruce Monrian falando sobre Window Functions. Na noite passada, na terceira noite, nós tivemos o Euler Taveira falando sobre replicação lógica no Postgres 10. E agora, nessa quarta noite do evento, nossa penúltima noite, e sem emoção, porque ontem foi cheio de emoções a nossa apresentação, nós temos o nosso amigo Matheus Oliveira, um cara que eu respeito muito e conhece o Postgres pra caramba. O Matheus, atualmente, ele trabalha como DBA no iFood, que é uma das maiores plataformas de delivery online do Brasil. Ele já trabalhou em consultoria e treinamento com banco de dados PostgreSQL, domina assuntos relacionados a SQL, performance tuning, alta disponibilidade e administração. Também é estudioso do código-fonte do Postgres e contribui tanto na nossa lista de discussão brasileira quanto com o Core Team lá desenvolvendo patches, revisando e tudo mais. E é formado em Ciências da Computação pela USP. Então, Matheus, obrigado aí pela tua participação. Valeu, Fabrício. Posso começar? Eu acho que a galera ficou sem vídeo aqui, só um pouquinho. Ah, mas tudo bem, deve ter escutado. E vamos passar então pro Matheus para falar sobre o case do iFood, sobre microserviços, Postgres e tudo mais. Beleza? Fala, galera. Tá conseguindo todo mundo me ouvir aí? Me ver legal? Se não tiver, dá um toque aí que a gente corrige. Antes de eu começar a falar um pouco da palestra, eu queria falar um pouco da motivação desse assunto. Vieram atrás de mim e falaram, vamos fazer uma palestra legal e tal. E eu percebi que, do pessoal de banco de dados, esse assunto era um assunto que muitos DBAs tinham muita dúvida. Falaram, cara, como é que você trabalha numa empresa estilo iFood, que tem um modelo de startup, e não é aquele modelo clássico que tem um banco de dados gigante e tal, eles trabalham com microserviços no iFood. E aí eu vi que o pessoal tinha bastante dúvida de, cara, como é que é essa questão de microserviço e como que é o DBA dentro de um ambiente desses. Então, a ideia dessa palestra é mostrar um pouco da cara do iFood em si, falar um pouco sobre microserviço e mostrar o que é o papel do DBA e por que o DBA é muito importante numa arquitetura como essa. Eu vou só compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Compartilhando aí, se não tiver ok, alguém me avisa, por favor. Mas tá aí, o título da palestra é esse, a PostgreSQL no mundo de microserviços e a experiência que o iFood está tendo com isso, certo? Só um minuto. Pronto. Beleza. Então aí, já fazendo uma brincadeira, uma alusão ao iFood aí, ó, e a tudo, qual que é o menu dessa palestra? Então, eu vou comentar só um pouco da história do iFood, eu acho que é interessante para as pessoas entenderem o motivo que a gente decidiu lá no iFood trabalhar com microserviços. Foi uma decisão quando eu já estava na empresa, então eu cheguei na empresa ainda não era microserviços. E aí eu vou falar um pouco dessa arquitetura de microserviços e quais são os desafios de um DBA. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão assistindo essa palestra, estão vendo hoje, já devem conhecer o iFood, mas como que o iFood surgiu, né? Então, o iFood ele é uma startup, algumas pessoas já dizem que não é mais, mas a gente ainda se considera como uma startup porque a gente ainda está em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, então tem muita coisa no iFood que ainda está se encaixando, então por esses motivos a gente se considera uma startup ainda, ok? O iFood ele surgiu, na verdade, de uma empresa que se chama Diskicook, que veio lá de 2001, então não é uma coisa que apareceu ontem, na verdade é uma coisa um pouco maior a história. A Diskicook era basicamente uma empresa que fazia delivery por telefone, então você ligava para a Diskicook, a Diskicook fazia uma intermediação com o restaurante. Então esse era o papel da Diskicook. Era um serviço mais VIP, era um serviço que funcionava lá em São Paulo muito bem, depois teve base no Rio de Janeiro, Curitiba e outras cidades, mas o pessoal, por volta de 2006, percebeu uma coisa bem interessante na Diskicook, que era,
cara, isso não vai escalar. A gente não vai conseguir fazer coisas mais por telefone. Além disso, a Disquicook, ela fazia a entrega dos pedidos. Então, o restaurante não tem motoboy, putz, a própria Disquicook gerenciava o motoboy ia no restaurante, pegava o pedido e tal. Então, a Disquicook tinha bastante catálogo de restaurante, bastante revista e coisas desse tipo. E, cara, em 2006 eles já pensaram, mano, não vai dar certo isso, vamos pensar em alguma coisa diferente. E aí eles pensaram, vamos fazer um sistema online. Tá? Só que tem um problema nisso aí, que até a situação do país ainda não estava evoluída para isso. Putz, em 2006 já tinha smartphone, mas ainda não era todo mundo que tinha, nem todo mundo acessava. Aliás, em 2006 nem todo mundo fazia compra online ainda, então tinha essa resistência. Então, desde 2006 até 2011 foi mais ideia, planejamento e começar a montar o sistema. E só em 2011 mesmo que o iFood surgiu como uma marca, que na verdade ele saiu como spin-off da Disquicook e surgiu como essa marca. Okay? E aí, só para vocês entenderem qual que é a visão do iFood desde essa época. É se tornando uma grande praça de alimentação online. Então, a ideia do iFood é que o usuário tenha uma experiência muito boa, que o cara consiga fazer o pedido dele online, não tenha que ficar se preocupando com o atendente, e outras coisas como, cara, eu consigo saber a avaliação daquele restaurante, se aquele restaurante é bom, se é ruim. Isso é legal porque abre oportunidades para restaurantes que são bons, isso é muito interessante. O restaurante é novo no mercado, ele vai ser conhecido pelo iFood, e as pessoas vão fazer uma avaliação, ele vai se divulgar de forma mais rápida, então tem tudo isso. E lá em 2012, logo no primeiro para segundo ano ali do iFood, a gente costuma medir a nossa performance da empresa, o KPI, né, o Key Performance Indicator principal que a gente tem, é o número de pedidos que são feitos pela nossa plataforma num mês, tá? Então, em 2012, logo quando a gente começou, fechou o ano fazendo 28 mil pedidos por mês. Okay? Se alguém se impressionou, não se impressione, porque não é um número grande. E aí, em 2013, a coisa mudou de figura. Então, a Movile, que é uma empresa que trabalha com mobile, ela é uma empresa que investe em várias outras empresas, ela fez um investimento muito forte no iFood. O primeiro investimento foi de 5 milhões, mais ou menos, e aí a coisa mudou de figura. Com a Movile, a gente mudou duas coisas. A forma de pensar da empresa, a gente parou de pensar numa empresa como um appzinho online, um sitezinho online, começou a pensar, não, cara, isso aqui é uma plataforma que vale milhões. Então vamos tratar como isso. E aí começou a ter definições de meta e tal, e com isso a gente saiu de 2012 para 28 mil pedidos, de 28 mil pedidos para 110 mil pedidos. Então mais do que triplicou a quantidade de pedidos da empresa. Okay? Em 2014, outra coisa bem interessante, outra alavancada grande que teve na empresa aconteceu, que foi a fusão do restaurante web. Então o iFood na época ele já era o primeiro aí no ranking de delivery online e o restaurante web era o segundo. Então o maior competidor do iFood era o restaurante web. Em 2014 a gente se fundiu. Isso entrou além da Movile, entrou a Just Eat, que é uma empresa britânica, que é uma das maiores empresas de delivery online do mundo. Então entrou aí para dar um know-how para a gente. Então não é só questão de investimento. Tanto a Movile quanto a Just Eat ajudou bastante o iFood em questão de mercado, em questão de resultado e até mesmo de tecnologia. Okay? E em 2014, a gente fechou o ano, mais uma vez, mais do que triplicou, 450 mil pedidos. Okay? Bom, 2015 foi também um ano que eu entrei no iFood, por isso que melhorou, não, tô brincando. Mas 2015 foi o ano que o iFood teve uma expansão muito grande, um crescimento muito acelerado. Foi a época que o Porchat entrou aí na história, foi um sucesso tremendo, e foi quando a gente fez o nosso primeiro milhão mensal aí, a gente fez 1 milhão de pedidos, fez festa, comemorou e tudo mais. E aí em 2016, a gente fechou o ano, dobrou de novo com 2 milhões de pedidos por mês. E como que a gente está hoje? Aqui é um gráfico interessante, que ele tem esses anos todos, e hoje o iFood está fazendo mais de 4 milhões de pedidos por mês, tá? Lembra que ano passado fez 2 milhões. Está crescendo bastante ainda, a gente ainda não fechou o ano, então tem muito para crescer. Só que esse crescimento acelerado, pode ver que a curva é quase exponencial, você consegue ver uma subida muito louca aí. Esse crescimento acelerado, ele traz alguns desafios bem complexos para o iFood em várias áreas. Não é só em tecnologia, a gente tem
problemas de recrutamento, problemas de escalar para a operação que entra em contato com o restaurante, tem que trazer mais restaurantes para a nossa plataforma, etc. Jogando os números gerais aí, hoje a gente tem mais de 20 mil restaurantes cadastrados no iFood. Eu nem coloco esses números exatos, porque eles variam todo dia. A gente tem mais de 500 funcionários, eu já estou perdendo as contas, já não conheço mais todo mundo da empresa. Estamos atuando em mais de 150 cidades, o iFood está começando a entrar em cidades pequenas agora, então quem é de cidades menores que ficava reclamando, aqui não tem iFood, não sei o quê. Vai ter agora, eu sou de Batatais também, agora tem iFood em Batatais. A gente tem mais de 2 milhões de usuários, mais de 200 mil pedidos realizados num único dia, e mais de 4 milhões de pedidos por mês. E crescendo freneticamente cada dia. Então a gente está numa loucura, uma crescente muito grande aí. Okay? Aí tem uma foto interessante, isso aí é em meados de 2015, eu tô bem atrás ali, sentado ali, acho que só eu estava trabalhando nessa foto, não, tô brincando. Esse era o time de tecnologia do iFood, tinha cerca de umas 20 pessoas, tá? Isso é em 2015, foi bem mais ou menos no mês que eu entrei no iFood, isso aí. E só para vocês verem, isso daí foi uma festa do final de ano, final de ano de 2016. Aqui falando que não tem iFood embaixo. Desculpa. Vai chegar, cara, fica tranquilo. Então foi esse time do iFood em 2016. Tô eu aí no canto de azul, no canto esquerdo embaixo. Acho que eu tava meio bêbado. Mas com esse crescimento que a gente tem, se você ver aqui, gera vários desafios. E aí uma das coisas que você vê, olha a proporção. Cara, uma galerinha numa sala. Esse era o time de tecnologia do iFood. Hoje o time de tecnologia do iFood já tá batendo, acho que tá chegando em 100 pessoas, tá? O time total do iFood nem cabe nessa foto. Essa foto é uma parte das pessoas que tem na empresa. Então tá crescendo muito. E aí, com esse crescimento, o time de tecnologia percebeu uma coisa. Cara, a forma como a gente tinha a nossa plataforma não vai dar certo, não vai escalar. Vamos fazer alguma coisa. E aí, só para vocês entenderem o tamanho do problema, às vezes o pessoal fala de iFood e pensa nessa fotinha do Porsche aí. Cara, eu tenho a parte do iFood que eu vou buscar o restaurante, eu vou buscar meu pedido, eu vou buscar o cardápio, eu vou fazer o pedido, e é só isso que eu tô vendo. Só que por trás disso, acontece um monte de coisa. Então, para cada pedido, a gente tem uma operação muito grande acontecendo por trás. É uma operação bastante complexa, e é uma operação que tem que escalar bastante rápido. Tá? Então, depois que o cliente faz uma busca no pedido, faz o pedido faz esse pedido faz uma busca no restaurante, faz esse pedido, o pedido é transmitido pro restaurante, tá? O restaurante confirma o pedido e inicia o preparo. Tem um ponto importante que só disso aí a gente já tem um problema. Como que a gente vai mandar para esse restaurante? Às vezes o cara tem conexão de internet ruim, às vezes o cara recebe o pedido e não confirma. Como é que a gente sabe que o cara está preparando o pedido? Então, tem os nossos operadores, que é a parte de baixo de back-office, que fica o tempo todo durante a operação do iFood, monitorando várias coisas, cara, quantos pedidos estão entrando, quantos pedidos estão saindo. Tem restaurante que não está confirmando o pedido? Liga para o restaurante, vamos ver o que está acontecendo. Então, a gente tem várias coisas assim. Além disso, muita gente não sabe, mas o iFood também trabalha com logística e rastreamento, que é o que está em cima, que, na verdade, é principalmente usando a marca da Spoon Rocket. Quem não conhece, Spoon Rocket também é parte do iFood, é um produto à parte aí do iFood, que é aquele produto um pouco que o iFood faz a entrega também. Então, a gente não só manda para o restaurante, a gente entrega o pedido. Então, a gente tem que sincronizar com o restaurante quando o pedido está pronto, para o motoboy poder ir buscar, para poder levar para o cliente. Então, nesse caso, a gente se responsabiliza pela entrega, se responsabiliza por embalagem, se responsabiliza que o pedido vai chegar quentinho. Esse é um serviço um pouco mais VIP aí. Okay? E aí o pessoal de tecnologia entra nessa jogada. Isso é mais ou menos uma visão bem geral de como estava o sistema em 2015. Se vocês verem aí, a gente tem os usuários finais aí em cima, end users, que conectam tanto no nosso site, quanto os apps conectavam direto no nosso web service. Essa é uma visão bem macro do sistema, porque na verdade a gente tinha mais de um web service, mas é só para a gente entender essa arquitetura monolítica, e a gente só tinha um banco de dados, tá? Isso era fato mesmo, esse não é exagero. A gente só tinha um banco de dados que servia todo mundo,
Então a gente tinha as aplicações de web service conectadas nesse banco de dados, as aplicações de back-office conectadas nesse banco de dados, ok? Tinha coisas que inseria tabelas inseridas pelo back-office, tabelas inseridas pelo web service, tinha essas coisas mesmo, não vou mentir para vocês. E toda a integração de restaurante, de outros servidores eram feitas em cima do web service, mas os restaurantes também acessavam a plataforma de back-office, assim como os operadores do próprio iFood. Cara, qual que é o problema disso? Quando a gente começou a aumentar o time de tecnologia, a gente começou a ter uns desafios muito complexos. Então a gente tinha parte do time de tecnologia que estava responsável, por exemplo, com a listagem de restaurante. Outra parte do time de tecnologia estava responsável em fazer um envio do pedido para o restaurante. Vejam que eles estão em dois extremos. Um estava no extremo do cliente final e outro estava no extremo do restaurante, de enviar o pedido para o cara. Agora, imagina o seguinte, se essa parte do sistema que envia para o restaurante tem alguma lentidão, o sistema está lento, tal, pode ser bug no sistema, pode ser fluxo muito alto, ele pode gerar uma lentidão nesse banco de dados, que era um único banco de dados, que pode acarretar uma lentidão no uso do aplicativo final, o que não é tolerado. Então, se eu falar, se um pedido demorou 2 minutos para chegar no restaurante, aceitável. Mas se um cara abriu o app e demorou 2 minutos para abrir, não é aceitável. E a gente teve problemas nesse sentido, similares a isso no iFood, isso foi só um exemplo, mas a gente teve problemas similares, e era extremamente difícil encontrar exatamente onde estava o problema. E pior, a gente não conseguia isolar esse cara que estava problemático, porque era um sistema só, era tudo monolítico, não dava para simplesmente isolar. Então a gente tinha essa dificuldade. Além disso, um dos problemas que essa arquitetura... Um dos problemas que a gente enfrentava, que a gente estava enxergando, é essa curva de pedidos que a gente tem. Isso aí é uma curva, não importa muito bem o número na escala do eixo Y, tanto que eu até tirei os números dela. Pensa que são a quantidade de pedidos que a gente faz durante o dia. Se você olhar, de manhã às 10 horas da manhã, a gente não tem quase nada de pedido, é bem baixo mesmo. Ao meio-dia tem um pico já alto, só que à noite, durante a noite, entre as 18 e 21 horas, é mais de 70% de todo o fluxo do dia inteiro. Então, mesmo se a gente tivesse essa arquitetura aqui, a gente vai falar, putz, tá lento o sistema, vamos escalar esse banco, vamos meter uma máquina mais parruda, comprar hardware mesmo, tal. Beleza, legal. Mas a gente está gastando hardware só para esse pico dos 70%, e durante o resto do dia inteiro vai ficar ocioso. Então, isso era um outro problema, tá? E é o que acarretou também a nossa decisão de microserviços. O segundo problema foi aquele que eu falei, a gente tem vários times trabalhando agora, e a gente começou a dividir, isso veio um pouco essa ideia de squads, de chapters. Quem não conhece isso, é uma ideia do que o pessoal do Spotify preza bastante, então pode pesquisar por times de squads, ou chapters, que tem bastante assunto sobre isso, que é a divisão, em vez de eu dividir o time, eu tenho o time de desenvolvimento Java, o time de desenvolvimento de banco de dados, o time de front-end, não, vamos dividir o time por grupos. Quais são os grupos do iFood hoje? Na verdade já tem mais, mas esses são os macros. Então eu tenho um time de discovery, que é o cara que trabalha no listagem de restaurante, etc. O time de account, que é o cara que é o pessoal que trabalha com login. O time de partners, que já é o que trabalha com restaurante. E do lado esquerdo aí eu tenho a demanda de produto, então o pessoal que fica, putz, o que a gente precisa de inovação no sistema, o que a gente precisa corrigir, gerando demanda para esse time de desenvolvimento. E do lado esquerdo a gente tem os times de suporte. Isso entra times de infraestrutura, times de banco de dados, times de business intelligence e de segurança. Então, esses times eles são um pouco mais transversais aí. Ok? Bom, um problema dessa divisão que já fica clara. Se todos esses times, que a princípio são independentes, apesar de terem bastante comunicação entre si, trabalharem no mesmo sistema e pensa mais em desenvolvedor, no mesmo código-fonte, no mesmo repositório, imagina o caos que isso vai ficar. Porque o cara lá de location alterou uma coisa que atrapalhou o cara de connection que está lá embaixo. Putz, isso gerava muito problema. Então tá aí só para lembrarem, um serviço só. Como que a gente fez? Vamos dividir em vários microserviços. Para quem não conhece essa divisão de microserviços, eu tenho aí laranjado o que é o legado, que na verdade era o que eu tinha antes, basicamente, e aí em verde os microserviços. Como que você vai dividir em microserviços? Bom, a primeira coisa é que não adianta eu só dividir o fluxo
de execuções de API. Não adianta só jogar tudo para um servidor que é de um determinado domínio e tal, e depois voltar tudo no mesmo banco de dados. Não. A ideia é que cada serviço seja o mínimo acoplado possível. Então, cada serviço tem o seu próprio banco de dados, cada serviço tem a sua própria arquitetura. Então, eu posso usar uma linguagem no serviço e outra linguagem em outro? Posso. Eu posso usar um banco de dados no serviço e outro banco de dados em outro? Posso. Eu posso ter um serviço que não tem banco de dados? Posso, é possível. Tem muito serviço que trabalha com filas e mensagens. Então, ao invés de ele ter um banco de dados, ele só repassa eventos para outros caras. Então, isso é bem possível sim. Okay? E no caso do iFood, a gente está jogando aí só uma visão geral para vocês terem uma ideia. Quais são os microserviços que a gente dividiu? Bom, a gente tinha um sistema legado que a gente tem que manter e a gente está seguindo para uma arquitetura de microserviços. Cara, como que a gente vai fazer isso? Qual que é o desafio aqui? O desafio é o seguinte, a gente não pode simplesmente falar, vamos parar tudo, vamos pegar esse web service legado que a gente tem e vamos fatiar ele em diversos microserviços. Isso não vai dar certo. Na verdade, a gente tem que fazer isso aos poucos. Então, como que a gente faz? Pega um microserviço, por exemplo, a parte de Discover, que hoje é o responsável pela listagem de restaurantes, é responsável por aquela aba Descobrir. Se vocês entrarem no aplicativo do iFood, vai ter uma aba Descobrir. É esse serviço Discover que é responsável por esse cara. Já tinha um fluxo que passava por isso pelo web service. Já que o web service já tratava isso, vamos manter esse web service para manter compatibilidade com esse fluxo antigo para o que o serviço novo de Discovery funciona. Por que a gente tem que fazer isso? No website, a gente pode mudar o protocolo que ele comunica. Mas no app, a gente não consegue. Porque se eu tenho um dispositivo mobile antigo, eu não consigo mudar a forma como ele comunica. Tá? Eu consigo mudar nos novos. Então, o que a gente faz? Muda nos novos e mantém um web service de compatibilidade, uma API de compatibilidade com os antigos. Em alguns casos, a gente criou até um microserviço que a gente chama de Legacy Adapter, só para manter compatibilidade. Então, é um microserviço que comunica com outros microserviços só para manter compatibilidade. Então, esse é um caso que esse microserviço não precisa de banco de dados, ele é praticamente um proxy. Okay? Então, a ideia disso, ela gera várias vantagens. Só para vocês terem uma ideia, eu levantei aí, tem 6 microserviços, mas hoje o iFood tem mais de 50. Tá? Por exemplo, esse de integration que eu estou mostrando aí, o terceiro aí da lista, ele é o cara que é responsável por enviar os dados para o restaurante, para o servidor de integração, ou até mesmo a gente tem, eu mostrei aqui, mas tem uma impressorazinha aí, que a gente tem uma máquina que imprime mesmo o pedido, não precisa de parece uma maquininha de cartão de crédito, né? Não precisa de um computador, tá? E esse cara, ele recebe os pedidos do microserviço de order, por exemplo. Tá? Por quê? Inserir um pedido no meu sistema de order, esse cara publica numa fila que aquele pedido está num estado dependente. E aí o serviço de integração consome essa fila, manda para um outro serviço que envia para o restaurante. A hora que esse cara envia para o restaurante, volta, fala, ó, tá ok, e aí segue o fluxo, consumindo filas, etc. Agora, pensa o mesmo caso que eu tinha comentado antes. Se por algum motivo esse serviço do integration tiver alguma lentidão, ele não vai afetar o serviço de discovery, que está completamente desacoplado dele. Ele não vai afetar até o web service legado, ele não vai afetar back-office. E vai ficar muito claro para a gente onde deu o problema, porque às vezes a gente tinha muito caso assim, o servidor está com uso de CPU muito alta. Mas o servidor fazia tanta coisa que até a gente descobriu o que estava consumindo tanto CPU era complicado. Quando você tem um microserviço, cara, aquele microserviço está com uso de CPU muito alta. A gente sabe exatamente onde é o problema e mais, a gente sabe qual desses times que a gente vai acionar para conseguir a pessoa descobrir e debugar qual que é o problema. Agora, a gente que trabalha com banco de dados, a primeira vez que eu vi esse tipo de arquitetura, que eu olhei um diagrama desses, a primeira coisa que eu pensei, eu acho que muitos de vocês devem ter pensado isso, como que eu vou sincronizar os dados desses serviços? Porque, por exemplo, do integration, ele tem que ter as mesmas informações do pedido que o order tem. Então, isso é de fato um desafio. A gente geralmente tenta manter essa integração na camada do serviço, tá? Tem alguns casos que a gente dá uma escapulida e vai para a camada de dados, mas, em geral, a gente tenta manter isso na camada de serviço. Depois eu vou explicar mais um pouquinho sobre esses desafios. Agora, eu estou aqui no PGConf, falei até agora de microserviço, falei um pouco do iFood e não falei nada de Postgres, né? O pessoal já deve estar bravo comigo. Bom, para
deixar a galera tranquila, onde que o Postgres entrou no iFood? Tá? Esse banco de dados monolítico não era em Postgres, depois a gente fez uma migração, hoje ele é Postgres, e a gente começou a analisar uma coisa, cara, a gente precisa de vários microserviços, cada um deles precisa de um banco de dados próprio, e a gente precisa, então, definir as tecnologias que a gente vai usar. A gente poderia, e eu conheço cases de algumas empresas que fizeram isso, deixar isso totalmente na mão dos times e falar, cara, escolhe a tecnologia que você quiser. Tá? A gente decidiu que isso não é uma abordagem legal, porque ela pode gerar muito problema. Então, às vezes, o cara vai ter 10, 15 tecnologias diferentes na empresa, e aí ele não tem domínio muito bem de todas as tecnologias. Então, a gente decidiu que a gente vai criar um pool de tecnologias que a gente tem conhecimento, e usar isso como tecnologias padrões. E padrão, eu quero dizer o seguinte, se o cara que tem um microserviço, por exemplo, de logística, isso aconteceu, eu não quero usar Postgres nessa determinada parte do serviço, eu preciso usar outra coisa. O cara tem esse poder, tá? A gente não está bloqueando, não, só tem que usar Postgres, não vai usar mais nada. Não, o cara pode usar outra coisa. Só que o cara tem que justificar, cara, realmente você quer usar isso daí só porque você quer usar ou porque faz sentido para o negócio, faz sentido para o serviço, tá? Então a gente definiu como padrão para banco de dados o Postgres. E a gente tem alguns motivos para essa escolha. O primeiro motivo deles é que o sistema legado que a gente trabalhava já era em banco de dados relacional. Então eu sei que muita gente que trabalha com microserviços usa NoSQL, tá? A gente usa NoSQL também, mas a gente tinha aquele desafio de manter compatibilidade, o desafio de fazer isso o mais rápido possível. Então a gente falou, bom, vamos começar com o Postgres. Os microserviços que fizerem sentido, a gente ou migra para um outro banco de dados ou trabalha já direto nesse outro banco de dados, tá? Bom, e por que, beleza, ok, relacional. Ok, não vou usar NoSQL, vou usar relacional. Mas por que o Postgres ainda? Cara, o Postgres é um dos poucos bancos de dados que é realmente open source, e isso facilita a adoção do time, a gente não precisa se preocupar com instância, e o mais interessante quando eu falo de microserviço, eu estou falando de vários bancos, mas eu não estou falando de um banco extremamente grande. São vários bancos pequenos. Alguns deles maiores, nem todos são tão pequenos, mas em geral, comparado se fosse tudo num banco só, bem pequenos. Imagina se eu tivesse que pagar licença para cada banquinho que eu subo. Hoje a gente tem mais de 25 bancos de dados no iFood, tá? Em Postgres, tá? Eu esqueci de escrever isso aqui, mas é 25 bancos de dados em Postgres, ok? O tamanho desses bancos de dados variam muito, então a gente tem bancos de dados de alguns megabytes, eu estou falando de 100, 200 megabytes mesmo, até 1 tera, então a gente tem serviços que são maiores, ok? Em geral, os esquemas desses serviços, eles são pequenos, então eu tenho poucas tabelas, em geral eu tenho menos de 100 tabelas, eu preciso pegar essa meta, mas eu imagino que não tem nenhum serviço que tenha mais do que 30 ou 40 tabelas, ok? Porque a ideia é que o microserviço, exatamente por isso que é micro, ele faça o mínimo possível. Então a gente escala em número de serviços e não em poder de cada microserviço, ok? E aí tem até uma curiosidade, a gente tem um serviço que ele tem uma tabela. Então é uma instância de banco de dados para um serviço com uma tabela. E ele é extremamente crítico. Se a gente desligar esse banco de dados, se a gente tiver uma lentidão forte nessa tabela, a gente deixa todos os nossos restaurantes offline. Então ele é extremamente crítico, então é bem importante, mesmo tendo uma tabela só. Basicamente ele vai controlar a conectividade do restaurante. Então ele só precisa de ter a informação do restaurante. Certo? Bom, o que mais que a gente escolheu o Postgres? Lembra que uma das preocupações nossa era a escalabilidade. Cara, nossa curva está crescendo muito, a gente precisa garantir que a gente vai escalar. E a gente percebeu uma coisa, que a maioria dos nossos dados, a maioria da parte mais pesada do nosso sistema, ela é só leitura. A gente tem operações de escrita, mas essas operações de escrita elas são muito assíncronas, são aquelas de fila e etc. Agora, a leitura, ela é muito pesada. Então, uma das coisas que ajuda bastante a gente é o Streaming Replication do Postgres. E a outra coisa que banco de dados comerciais ia ser difícil. Se a gente tivesse, cada vez que a gente... Putz, o sistema está ficando lento, vamos adicionar mais um nó de leitura para o sistema fazer o balanceamento de carga. Se fosse um banco de dados comercial, a gente ia ter que ir lá, conversar com a empresa, fechar a licença, etc. Hoje, a gente trabalha tudo na Amazon, na AWS, Amazon Web Service, tudo em cloud. Se a gente quiser adicionar uma réplica, 2 cliques no botão, a gente adiciona uma réplica no banco de dados, essa réplica pode ser usada pelo sistema. E
E a gente, de fato, faz bastante balanceamento de carga em alguns serviços lá. Okay? A gente tem outra vantagem no Postgres. Cara, cada microserviço tem uma característica diferente. Então eu preciso, se eu for definir uma tecnologia, eu preciso que essa tecnologia se adeque a vários ambientes, se adeque a vários serviços. E o Postgres, quem conhece o Postgres sabe disso, ele é muito bom nisso. Ele consegue se adequar facilmente a vários ambientes, porque ele tem várias funcionalidades poderosas. Então eu tenho JSON, eu tenho Full Text Search, eu tenho Range Types, eu tenho carries laterais, a gente está usando isso bastante, quem não conhece, vale a pena estudar isso, é bem legal. E etc. A maioria dos nossos sistemas, eles funcionam quase só inserções e leitura, poucos têm atualizações e tal. Então, coisas como JSON fazem bastante sentido para a gente, porque muitas vezes a gente precisa salvar os dados do serviço A, o serviço, por exemplo, o serviço A consome os dados do serviço B. Então, a gente salva os dados do B no A. Cara, para o sistema não precisar ficar se preocupando exatamente com o esquema daquele dado, a gente usa bastante o JSON-B, ou JSON puro. Em alguns casos, a gente só usa o JSON puro mesmo, porque, de certa forma, essa informação vai ser armazenada no outro serviço. A gente pode pensar que mais como um cache. Tá? Então, a gente usa bastante esse tipo de dados. A gente evita de usar JSON, só para quem não conhece, assim, às vezes a pessoa fala, putz, eu vou usar JSON para tudo. Eu não recomendo, eu particularmente sou contra usar JSON para tudo. Eu acho que JSON ele tem que ser usado mais nesses casos que, cara, eu estou copiando um dado de um serviço para o outro, eu não estou processando esse dado no banco. Então, se eu vou processar o dado no banco, aí é melhor você normalizar, ok? Tudo bem que isso é um pouco de gosto, tá? Existe uma questão que algumas pessoas podem discordar. Bom, PostGIS é outra luz no nosso caminho. A gente tinha um sistema extremamente complexo em banco de dados relacional para determinar quais restaurantes atendem uma área do cliente final, ok? Então a gente tem que saber qual restaurante atende aquela área e quais restaurantes e qual o valor do delivery para aquela área. Quando você modela isso em banco de dados relacional convencional, é extremamente complexo. Hoje a gente usa o PostGIS e é uma das oitavas maravilhas do mundo para a gente, porque a gente grava polígonos dentro da base e a hora que o cara busca alguma coisa, a gente só verifica se o ponto dele, quais são os polígonos que fazem intersecção com o ponto dele. Putz, tá lindo. Esse é um caso até mesmo de um exemplo. Esse serviço, é o serviço de location que a gente fala, de region, ele tem pouca escrita. Vejam que eu não fico mudando a área de um restaurante. Depois que ela está cadastrada, o cara vai alterar o valor de área de entrega, talvez ele vai alterar um pouquinho da área, mas são operações que são feitas aos poucos. Só que a gente tem muita leitura. E a gente tem leituras um pouco complexas, porque são consultas de PostGIS, elas são um pouco complexas. E ela é muito executada, porque na app tem isso logo de cara. Então, esse é um caso que o balanceamento de carga ajuda bastante a gente. Então, se a gente está com uma carga mais alta no sistema, adiciona mais nós na replicação, espera replicar, adiciona no sistema, o sistema começa a usar esse novo banco de dados. Beleza. Então, o Stream Replication aí tá um exemplo, esse ambiente do PostGIS é um exemplo disso. E, claro, uma coisa que faz toda a diferença é a confiança e o conhecimento do time. De linguagem de programação, só uma curiosidade mesmo, a gente usa Java. Então, praticamente todo o serviço é em Java. A gente está usando algumas outras tecnologias em alguns casos. Não vou mentir para vocês, a gente usa outros bancos de dados, a gente usa Elasticsearch, por exemplo, a gente usa Aerospike, a gente usa DynamoDB, então a gente usa outros bancos de dados, mas o banco de dados que a gente considera como default ali para os nossos serviços ainda é o Postgres, por esses motivos e vários outros motivos. Né? Bom, dessas escolhas, um dos desafios que a gente tem, como que eu vou trabalhar um time de banco de dados nesse ambiente? Que ele é praticamente formado por desenvolvedor, a maior parte é desenvolvedor back-end, mas a gente tem um time de banco de dados, hoje o time de banco de dados é formado por 3 pessoas, são 3 DBAs, a gente está crescendo esse time, a gente está com vaga aberta, inclusive, se alguém quiser se candidatar, converse comigo depois. E a gente está crescendo esse time para conseguir atender a demanda dos desenvolvedores. Mas como é que esse time trabalha? Então, não é comum para um DBA essa visão de microserviços e como é que funciona isso. Bom, então eu vou explicar como é que a gente trabalha. Primeiro, para o suporte ao time de desenvolvimento, a gente tem tantas definições para acompanhamento dos serviços,
tantas definições para o desenvolvimento, antes do desenvolvimento ou durante o desenvolvimento, quanto complemento de serviço em produção. Lembra que eu falei que a gente está com mais de 50 serviços, mais de 50 microserviços hoje. Imagina se o DBA tivesse que ficar cuidando bit a bit de cada um desses bancos de dados, tivesse que ficar executando DDL no banco de dados por conta própria e não desse permissão para o próprio desenvolvedor fazer alguma coisa. Cara, a gente estava ferrado, a gente não ia conseguir fazer mais nada. Então, a gente tem algumas definições. O DBA ele tem que auxiliar na definição de arquitetura e modelo de dados dos serviços. Por quê? Lembra que eu falei, cara, a gente usa Postgres, mas a gente não usa só Postgres. Como o time de banco de dados ele é um time mais especializado, é dever também do time de banco de dados, junto com os desenvolvedores, sentar antes da criação do serviço e tal, e definir a arquitetura desse serviço. Cara, qual que são as tecnologias que a gente vai usar, o que a gente não vai usar, como que a gente deve fazer, qual que é o modelo de dados. Então, a gente tem muita dificuldade. Eu vou tirar uma parte que estava no serviço legado e vou criar um microserviço. Eu faço uma cópia disso como era, o mesmo modelo que tinha no microserviço, ou não, eu vou criar um modelo novo. Geralmente, a gente tende a criar um modelo novo. Mas o problema de criar um modelo novo é como é que eu vou sincronizar esses dados do serviço antigo com o serviço novo. Isso também é um problema. Em alguns casos, a gente tem que meter a mão no código. Então, diferente de alguns trabalhos de DBA mais convencionais, que o cara não lê um código, não chega perto, não tem nem acesso ao repositório do sistema. O nosso caso é diferente. E eu acho que isso é bem interessante, porque a gente consegue ler o código. Se precisar, a gente põe a mão no código também, apesar de não ser, de fato, a nossa atribuição, mas a gente pode fazer. Recentemente, eu tive que fazer isso por questão de uma migração de sistema, sem problema nenhum. Mas você vê o código, ele te dá uma noção melhor do que você está resolvendo. Então, um dos trabalhos comuns de banco de dados, de DBA, é resolver problema de performance. Eu acho que todo DBA aqui já teve isso. O sistema está lento. A primeira coisa que eles fazem é ligar para o DBA. E isso acontece lá também. Quando você tem acesso ao código-fonte, você consegue ver o código-fonte, cara, eu te garanto, é muito mais fácil você resolver problema de performance. Você tem uma perspectiva muito mais ampla do que está acontecendo. Eu não comentei isso, mas no iFood a gente usa bastante cache também nos sistemas. Então teve muitos casos que eu peguei, cara, essa consulta, ela não é lenta, talvez, ela executa rápido, mas ela é tão executada que o banco de dados está com uma CPU muito alta. Vamos escalar o banco? Não, cara, vamos colocar um cache nisso. Então a gente coloca um cache, usa uma arquitetura mais leve, uma arquitetura chave-valor, problema resolvido. A gente não precisa ficar toda hora chutando o banco de dados para resolver. E isso a gente só consegue fazer quando a gente olha o sistema e entende por que aquilo é usado. Então, a gente faz isso, obviamente, de duas formas. Uma a gente realmente abre o código-fonte e olha, e outra senta do lado do desenvolvedor e pede para o cara te explicar, não tem problema nenhum. Tá? É exatamente isso que eu falei, né? Auxílio contínuo em performance tuning, mas uma coisa que eu queria ressaltar, que isso é muito importante na nossa arquitetura, uma coisa que a gente percebeu bastante, que a gente tem que ter performance tuning tanto de forma ativa quanto de forma passiva. O que significa isso? Eu não preciso esperar um desenvolvedor chegar para mim e falar, cara, meu banco de dados está lento, me ajuda. Não. Muitas vezes a gente faz o contrário até. A gente chega para o desenvolvedor e fala, cara, eu peguei essa consulta que estava sendo executada no seu banco, criei esse índice. E entrega para o cara botar para o sistema de continuous integration dele. Então a gente já faz isso na lata, assim. Como que a gente faz isso? Cara, você tem que monitorar, você tem que saber o que está acontecendo no sistema, você tem que entender esses bancos de dados, conseguir testar esses caras. Muitas vezes você vai ter que entrar na modelagem do banco para poder resolver problemas de performance, ok? E a forma passiva, o que é? É muito comum o desenvolvedor falar, cara, eu estou com um problema de lentidão no meu sistema e eu não estou conseguindo encontrar onde que é, ou eu percebi que é no banco, mas ali para frente eu não vou conseguir resolver. Como o nosso time de banco de dados, ele é um time que tem um skill bem técnico e um foco bem grande em dados, a gente ajuda bastante o pessoal a debugar. Então a gente trabalha de duas formas. Uma, a gente mesmo vai lá, quando dá problema, a gente já resolve, ou já entra em contato com o desenvolvedor, e a outra é quando o pessoal vem atrás da gente pedir ajuda para resolver problemas. Ok? Outra coisa, essa forma ativa é um dos motivos que a gente decidiu tentar criar padrões de tecnologia. Então, se eu sei que a maioria dos meus bancos de dados usam Postgres, significa que tudo que eu fizer para coletar métricas, para monitoramento, para análise automatizada em cima do Postgres vai funcionar para todos esses caras. Então,
Recentemente a gente usava muito RDS, e a gente começou a usar, RDS, para quem não conhece, é um serviço gerenciado da Amazon, que é aquele que você, em 2 cliques, você sobe um banco de dados pronto. A gente usa bastante ainda RDS, mas recentemente a gente teve a necessidade de subir uma instância em Postgres no EC2, que é basicamente uma máquina virtual, para quem não conhece, a gente tem uma máquina virtual da Amazon, e a gente falou, cara, como que a gente vai fazer isso? Vamos colocar isso no Chef, que é um gerenciamento de configuração. Pronto. Agora a gente consegue criar instâncias do Postgres facilmente. Por causa da necessidade de um caso, isso expandiu para outros. Então a gente consegue reaproveitar o código e reaproveitar a tecnologia. Isso é bem interessante. Ok? Bom, essa questão de microserviços. Se eu tenho dados espalhados em vários microserviços, isso gera um certo problema. Uma coisa que acontece bastante é eu tenho que replicar dados de um serviço para o outro, principalmente durante o rollout. O que é o rollout? Criei meu microserviço novo. Mas o que esse microserviço novo faz, o sistema legado também fazia. Claro que o microserviço pode ter coisa a mais, mas também fazia. Eu não posso simplesmente, na loucura, parar tudo o sistema, falar desliga tudo, sai do web service antigo e vai para o sistema novo. Não, a gente não faz isso no iFood. No iFood a gente tem até é quase um mantra que a gente não tem downtime para nada. Então, são coisas muito pontuais que a gente gera downtime. Então, cara, rollout de um microserviço não é para gerar downtime, é uma coisa para ser feita a quente. Só que para ser feita a quente, eu tenho 2 problemas. O primeiro é, enquanto eu tenho requisições indo para o serviço antigo, eu vou começar a ter requisições indo para o serviço novo. O segundo é, se o serviço novo der algum problema, eu vou ter que desligar ele. Às vezes eu consigo resolver o problema, mas muitas vezes eu vou ter que desligar. Putz, se os dados não estiverem no serviço antigo, como é que eu volto para o serviço antigo? Então a gente tem bastante problema de sincronismo de dados. Muitos dos sincronismos de dados, eles são feitos pelo próprio serviço, então não é papel do DBA necessariamente fazer o sincronismo de dados, ok? Então, o que a gente faz bastante vamos ajudar essa galera a monitorar se esse sincronismo está ok. Então a gente vai lá, conecta no banco, entende o modelo do banco novo, entende o modelo do banco antigo, e faz scripts mesmo, não precisa pensar nada tão bonito, para verificar se esse sincronismo está ok. O segundo que a gente faz, a outra coisa que a gente tem cara, vamos aceitar que bugs acontecem. Eu falo muito do DBA dinossauro, às vezes, que o DBA no dinossauro é aquele cara que, mano, tudo tem que estar muito certinho, para eu fazer um DDL no banco, eu vou parar o sistema, vou fazer tudo bonito. Quando você trabalha numa equipe de desenvolvimento ágil, isso não é verdade. A gente faz deploys diários, a gente chega a fazer coisa de 20 deploys de serviços diferentes no mesmo dia no iFood. Então, a gente tem uma coisa no iFood que a gente chama, que é um dos valores da empresa, que é simplicidade. Então, se você vai falhar, falha rápido. Então, é ok errar, é até ok errar em produção, desde que a gente consiga corrigir. Então, o time de banco de dados ajuda bastante nesse sentido, porque muitas vezes acontece um bug que inseriu um dado errado numa tabela, ou inseriu diferente do serviço antigo e do serviço novo, perdeu aquele sincronismo, o que a gente costuma chamar lá de dar uma marretada no banco e corrigir esses dados. Então a gente, como também tem um skill técnico maior, entende bastante de SQL, nesse caso é bastante SQL, veja que não é aquele famoso DBA físico, é mais lógico, né? A gente tem muito SQL, a gente consegue ajudar esses caras a resolverem esses problemas rápido. Então, é um time que tá meio que de prontidão para, cara, putz, deu problema, o cara levanta um alerta ali, a gente senta do lado do cara e vamos resolver, tá? E uma dica de ouro que eu dou para esses 2 caras aí é o FDW do Postgres. Cara, quem não conhece FDW, quem tá trabalhando com microserviço, conhece FDW, cara, é muito bom, me salvou várias vezes. Recentemente a gente teve um caso de um microserviço que ele tinha capacidade de fazer o sincronismo dos dados novos, mas para ele trazer os dados antigos por esse mesmo mecanismo ia ser muito complexo. O que a gente fez? Criou um FDW entre o banco novo e o banco antigo, ambos eram Postgres, então isso foi muito fácil, usou o Postgres FDW. Então a gente, para quem não conhece, quem é de outros bancos, o FDW é parecido com o DB-Link, tá? Então você conecta bancos de dados diferentes, um com o outro. Cara, como era uma carga de dados muito grande, a gente conectou esses caras com o FDW, trouxe os dados para o serviço novo, fez a inserção. Tá lá. Em alguns casos a gente faz merge, então o insert on-conflict do Postgres ajuda pra caramba nisso também. E outra coisa que o FDW ajuda, que não está listado aí, mas é em análise. Então, cara, eu não estou preocupado em fazer sincronismo de dados, mas eu quero cruzar dados de banco de dados diferentes. Então, o FDW ajuda. Hoje a gente tem no iFood um Data Warehouse para análises cruzadas, mas o FDW ele vai ajudar bastante nisso também. Ok?
E o que eu acho que é o foco maior que eu vejo hoje em time de banco de dados, principalmente trabalhando com microserviço, automação. Cara, faça automação de tudo que você puder. Lembra que eu falei, a gente tem mais de 25 bancos de dados, isso está crescendo. São bancos de dados ativos, eu sei que pode parecer um número pequeno, eu já vi empresas que têm mais de 1.000 bancos de dados, mas esses são bancos de dados ativos, o time de DBA é um time pequeno, então, cara, eu não vou fazer um esquema toda vez manualmente, monitorar a instância, manualmente criar instância, manualmente criar tudo. Não, cara, vamos automatizar essas coisas. É claro que a gente vai fazendo isso aos poucos, então a gente automatiza muita coisa de monitoramento, então qualquer problema de CPU, de memória, aqueles monitoramentos básicos, e monitoramentos mais baixo nível, mais do sistema mesmo, se o sincronismo de dados está ok, se tem consultas ficando mais lentas no sistema, a gente tem monitoramentos desse sentido, a gente é alertado. Para monitoramento a gente usa o Zabbix no iFood, claro que aí fica a critério também de cada um. A gente usa bastante sistemas de continuous integration para executar, basicamente no time de banco de dados, a gente usa isso para executar jobs. Então, se você usa Crontab hoje, é basicamente isso que a gente faz com o Jenkins. O Jenkins é um sistema de continuous integration e a gente usa ele, em vez de usar um Crontab, por questão de ele ser um sistema um pouco mais distribuído e ele dá uma visibilidade maior. Então, quando dá um erro, alguma coisa, ele já envia no chat corporativo da empresa, que a gente usa o Slack, já envia direto o erro, a gente já sabe que deu problema. Então, é um pouco diferente do cron, é muito fácil você fazer um cron tab e nem mais verificar se esse cron tab está sendo executado, ok? Outra coisa que a gente usa o monitoramento para fazer backup, para verificar se está tudo ok, a gente também faz tanto monitoramento quanto o Jenkins para a execução disso. E o Chef, que eu já tinha comentado, que é a gestão de configuração, para instalação e tal. Uma coisa até legal, essa setup que a gente fez o Chef, a gente até fez um tuning padrão que a gente usa. Eu estava até conversando com o Fabrício antes de começar a palestra, existe um site do nosso amigo Sebastian, que é pgconfig.org. Esse cara, ele te dá um tuning padrão para o banco de dados que você consegue usar em parâmetros de configuração. Como a gente instala o banco de dados com o Chef hoje, essas mesmas métricas, bem parecidas com o que o pgconfig.org usa, a gente já tem por padrão. Então, a hora que eu crio uma instância, eu só defino o tamanho de quantidade de memória, quantidade de CPU, e os parâmetros, shared buffers, workman, etc. Cara, isso aí vem tudo configurado automático. Tem casos que eu tenho que mudar? Tem, claro que tem. Tem casos mais específicos. Então, isso que eu falo é tudo automático. Lembra que eu tenho muitos bancos pequenos para esses bancos pequenos. Então, para esses caras está tudo automatizado. Se tiver um caso específico, eu configuro de forma específica, sem problema nenhum. Okay? Outro ponto bem importante é a questão de deploy. Quando a gente está trabalhando com um time de desenvolvimento muito grande, lembra que eu falei que a gente faz deploys diários e deploy contínuo? Lembra que eu falei que a gente é um DBA ágil? Então a gente tem que fazer o famoso hot deploy. O que é esse hot deploy? É quando eu faço o deploy da aplicação sem downtime. Isso é extremamente imprescindível. Eu não posso ter downtime durante o deploy de uma aplicação. Isso é extremamente importante porque isso abre uma caixinha de oportunidades que é essa de, cara, eu não preciso fazer deploy durante a madrugada. Eu não preciso fazer deploy durante a manhã ou durante a noite, durante fora do horário. Não, eu posso fazer deploy durante a operação. É óbvio que a gente evita fazer deploy naquele pico maior durante a janta. Claro, isso é óbvio. A gente tenta fazer durante a tarde ou durante a manhã. Mas a gente não para o sistema para fazer deploy. Agora, qual que é o problema que muita gente fica em dúvida sobre isso? Se eu estou fazendo um deploy sem downtime, como diabos eu faço alteração no banco de dados? Então essa é uma dúvida que a pessoa tem. E isso é extremamente importante. Eu tenho algumas regras para isso acontecer, que eu tenho que fazer a alteração do banco de dados antes de fazer o deploy da nova versão. Então pense assim, eu tenho a versão V1, que é a versão atual, e a versão V2, que é essa que eu vou deployar. Enquanto a V1 está em funcionamento, eu vou lá e já faço as modificações de banco de dados. Para isso acontecer, é óbvio que eu preciso que qualquer alteração que eu faça no banco de dados funcione com a versão atual da aplicação. Exemplo, eu posso adicionar uma coluna, não tem problema. A aplicação, a versão atual, não vai saber que essa coluna existe mesmo, então não vai ter problema. Ela vai continuar funcionando. Desde que eu ou defina um valor default para essa coluna, ou saiba que essa coluna pode vir com valor null. Então, a versão nova da aplicação que vai tratar isso, ok? Mas a versão atual não faz diferença. Agora,
Eu posso dropar uma coluna? Não, eu não posso dropar uma coluna se ela é usada pela aplicação atual. Se eu quiser dropar uma coluna, o que eu tenho que fazer? Faz o deploy da versão 2 da aplicação, espera, tá tudo ok, putz, garantir que eu não vou voltar para a versão antiga de forma alguma, aí eu faço o drop, ok? Outra coisa que eu não posso fazer, eu posso renomear uma tabela? Renomear uma coluna? Cara, até tem técnicas para fazer isso, mas a gente evita isso ao máximo, porque dá muito trabalho, essa é a verdade. Então você pode colocar uma trigger para sincronizar e tal. Alterações mais profundas, a gente requer criação de view ou criação de alguma trigger para poder sincronizar o modelo novo e antigo da versão. Então isso é possível também, ok? Mas em geral a gente tenta fazer alterações mais simples. E outra coisa, às vezes quem ouve eu falando assim acha que isso é tão complexo, mas na verdade que quando você trabalha com deploys diários, quando você trabalha com um sistema que é construído de forma incremental, isso é quase natural. Os próprios desenvolvedores não têm dificuldade em entender essas questões, porque os caras já estão acostumados a manter compatibilidade de protocolo de comunicação de API, por exemplo. Então é muito similar a isso, ok? Agora, outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é que as alterações que eu fizer não pode gerar locks, não pode gerar lentidão no sistema. Então, se eu estou rodando uma alteração zero downtime, eu não posso meter um alter table que vai reescrever a tabela inteira. Por quê? O alter table faz um lock da tabela. Como eu não tinha muito tempo para mostrar um demo disso, eu vou só mostrar um exemplo que eu deixei preparado aqui. Olha esse caso aí, ó. Primeira linha, eu estou criando uma tabela temporária com vários registros, tá? Então é uma tabela de uns 300 megas, ela tem 5 milhões de registros só para teste. O que eu quis dizer com fazer alterações que não geram lentidão no sistema é o seguinte. Eu tô no primeiro alter table, eu estou adicionando a coluna C1 com um valor default. Quando você faz esse alter table, olha o tempo que ele levou, 2 segundos para executar. Ok? Quando você faz um alter table e adiciona uma coluna com default, isso é bem importante, você adiciona ela com default, o que o Postgres faz? Escreve a tabela inteira para atualizar todas as tuplas, todas as linhas, para ter o valor do default já. Então ele vai fazer isso. Isso vai levar tempo. Se for uma tabela pequena, até aceitável. Como é o caso aí, 2 segundos talvez seja aceitável. Mas se for uma tabela grande, vai levar muito tempo. Eu fiz mais uma vez com a C2 só para mostrar que o tempo não é acidente. Agora, olha o C3. Adicionei a coluna C3 sem o default. 3 milésimos de segundo. Cara, isso não gera downtime no sistema. Eu gerei lock na tabela por 3 milésimos de segundo. No máximo vai ter um pipocozinho em algumas requisições que vão ficar mais lentas. Só isso, ninguém vai perceber. Depois eu posso fazer um set default. Então, eu quero adicionar o default das linhas novas. Saibam que as linhas antigas não vão ficar com default, só as linhas novas. Então esse é um exemplo de coisas que eu tenho que tomar cuidado. Esse default, eu não posso adicionar uma coluna com default, mas eu posso adicionar a coluna primeiro e adicionar o default depois. Preciso atualizar as linhas antigas. O que eu faço? Faz um update. Se for uma tabela muito grande, faz um update em batch com vácuo intercalado. Dá trabalho? Tá, eu sei que dá, mas é a melhor forma de fazer. Okay? Bom, só para não me prolongar nesse assunto, tem uma coisa que a gente chama de database refactoring. Então, se você ficou mais curioso sobre essa questão de deploy, como é que eu faço para funcionar a versão 1 e a versão 2 da aplicação, tem um livro muito bom e tem uns slides que eu dei uma apresentação isso em 2015 no QCon, que fala exatamente sobre isso. Nos slides tem alguns links, tem alguns exemplos, e ele fala até de operações como essa, quais operações são lentas, quais operações são mais rápidas, etc. Então, quem ficou aí e quiser aprender mais, tá aí uma dica, ok? Bom, para finalizar, eu vou falar também um pouco sobre o comportamental. Lembra que eu falei do DBA dinossauro? Eu particularmente tenho essa brincadeira, que é aquele DBA clássicozão, que, cara, eu não posso, sistema não pode ter, tem que parar o sistema para mudar tudo, eu não posso ter deploy contínuo, o desenvolvedor não pode ter acesso à base de forma alguma. Então a gente tem uma visão completamente diferente disso quando a gente trabalha em ambientes como iFood. Primeiro, está muito tranquilo com mudanças. Então, por exemplo, hoje a gente a gente está usando o Postgres em um determinado microserviço, amanhã a gente vai migrar esse banco de Postgres para, sei lá, Elasticsearch, por exemplo. A gente tem um microserviço nosso que usa Elasticsearch, e a gente está estudando aumentar o uso de Elasticsearch. Putz, cara, esteja tranquilo com isso. E estar tranquilo com mudança também significa aprender novas tecnologias. Então, lembra que eu falei que no iFood a gente tenta manter tecnologias padrões, exatamente para manter um skill maior possível. Mas se a gente descobrir que uma tecnologia é muito melhor para uma determinada ação, vamos aprender essa nova tecnologia. Um exemplo recente disso, a gente está trabalhando hoje no iFood, já é para uma visão mais futura,
trabalhar com o sistema do iFood funcionando em múltiplos data centers, em múltiplas regiões, todas ativas. Então, por exemplo, como a gente já está com Postgres, a gente está estudando replicação multimaster bidirecional usando BDR. Então, é uma coisa que está na frente aí. Ninguém no iFood tinha conhecimento disso. Eu, que mexo bastante com Postgres, ainda não tinha trabalhado com BDR. Estamos estudando BRDR, estamos estudando PG Lógico para ver, cara, vamos seguir. E também estamos estudando na camada de cache para fazer isso funcionar. E aí a gente já descobriu que nessa camada é melhor não usar o Postgres. Vamos usar outras tecnologias, basicamente NoSQL a gente vai usar nesse caso. Então, vamos aprender. Não ter medo de errar, isso é muito importante. Às vezes o cara fala, beleza, a gente tem que testar, a gente tem ambiente de desenvolvimento, tem ambiente de homologação, tem a parte de QA, tem testes, beleza. Mas não tenha medo de errar, não fique muito tempo perdendo nesse ambiente de desenvolvimento e teste. Tenta jogar mais rápido para a produção, que você vai ter um domínio maior. Cara, errei em produção, deu merda. Lembra de algumas coisas. Cara, se eu tenho o sistema que funciona com a versão 1 e a versão 2, deu qualquer merda, volta para o que era antes. Então, esse não ter medo de errar garanta que se você errar, volte para o que era antes. Tá? E lembra do gráfico do iFood? A gente tem um pico de pedido maior durante a janta. Então, se você errar durante o horário da tarde, talvez não seja tão problema, que mesmo que tenha perda de pedido, não vai ser um número tão absurdo. Então, por incrível que pareça, a gente aceita isso. A gente tenta evitar, claro. E aí é o que eu falei, também não seja louco, também não sai fazendo a torta direito. Não, testa melhor no ambiente de dev, testa no ambiente de homologação. Só faz na loucura em produção se tiver o negócio pegando fogo. E isso não muda, tá? Isso tem que estar na alma de qualquer DBA. Backup e alta disponibilidade é extremamente importante. Tenha backup. Vou mexer com os dados, cria uma tabela temporária e copia esses backups para lá, nem que seja backup nesse nível, tá? Mas backup lógico, backup físico, alta disponibilidade, replicação, salvar os archive logs, a gente faz tudo isso no Postgres também, tá? E isso é importante, isso não muda, ok? Bom, galera, o que eu tinha para falar é isso. Eu sei que foi pouco tempo, que eu falei bastante. Não me aprofundei muito em assuntos técnicos, a ideia era bem mostrar essa questão de comportamental, como que é o ambiente. Se vocês tiverem qualquer dúvida de parte técnica, esse exemplo do Alter Table, qualquer coisa, pode me perguntar, eu vou abrir para perguntas agora, e é isso aí. Bom, então, Matheus, eu tenho aqui, na verdade, uma pergunta, acho que o pessoal ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Mas eu tenho uma pergunta aqui, o seguinte: como são mantidas as integridades referenciais entre microserviços e se são utilizados o FDW ou D-Link para essa questão de integridade referencial? Quem perguntou foi o Guedes. Legal. Cara, essa é uma ótima pergunta. Existe uma questão de inconsistência intermediária. Então a gente não consegue, por exemplo, falar, vamos colocar um FDW, colocar uma trigger para verificar se os dados têm a referência. Isso não é possível ser feito. O que a gente faz bastante lá não é integridade referencial tão poderosa quanto uma chave estrangeira. Então a gente tem que aceitar que pode existir uma certa inconsistência entre os serviços. A verdade é que no final das contas a gente tem que aceitar isso. E o que a gente faz bastante é trabalhar com aquela questão que eu falei de monitoramento, e a gente usa o FDW para isso também, que cara, eu preciso conferir que os dados de um serviço também estão batendo com os dados de outro serviço. Um exemplo disso, a gente tem um serviço de pagamento. Não faz sentido eu ter um pagamento que foi realizado se eu não tenho pedido. Então eu tenho que garantir que os dados que estão no serviço de order estejam no serviço de pagamento. Só que esses jobs que eu falo que a gente faz jobs para monitorar isso, e faz um count daqui, um count de lá, eles não são exatos, ele é mais um alerta, mano, estourou de vez o negócio. O que a gente tenta fazer é manter pelo sistema. Por quê? Por exemplo, se você vê o fluxo, eu sempre insiro dados no serviço de order primeiro, para depois inserir dados no serviço de pagamento. Posso estar enganado quanto a isso, mas a princípio vamos dizer que isso faz sentido. Se eu sei disso, se eu sei que a dependência é de um para o outro, beleza, tá ok, porque eu tenho essa garantia de que já tá o dado lá do outro lado. Outro ponto que eu queria comentar é que a gente tem que manter essas integridades. O sistema, ele aceita uma certa inconsistência,
mas nem sempre a gente precisa disso de forma real time. Então, se eu perdi um dado, alguma coisa, talvez seja aceitável. Então, a gente trabalha bastante com essa questão de monitoramento mesmo. Eu tinha outra coisa que eu ia falar que agora eu esqueci. Ah, cara, eu esqueci. Desculpa. Passamos para a próxima, então? Oi, perdão? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. O Danilo Carlos pergunta se o DW também está em PostgreSQL. Sim, hoje o nosso DW está em Postgres. A gente está estudando uma arquitetura um pouco diferente. Na verdade, a gente está seguindo por um caminho de usar Data Lake. Então, não é que a gente vai abandonar completamente o DW, mas o DW, a princípio, ele vai ficar com dados mais consolidados e mais sumarizados. Okay? A ideia do Data Lake é que a gente consiga ter um streaming de dados. Por exemplo, um serviço manda um dado... toda vez que um serviço recebe um dado, ele manda um evento numa fila. Esse evento numa fila é consumido por outro serviço. Então, com isso a gente joga isso para o Data Lake. Eu lembrei que eu ia falar e é importante para esse caso também. Lembra que eu cheguei a falar bem por cima que a maioria dos nossos serviços eles só fazem insert e select. A maioria deles, a grande maioria. Tem alguns casos que não, mas a grande maioria não tem update e não tem delete. Tá? Às vezes tem um update de indisponibilidade. O item foi removido, um booleano. Tá, beleza. Ser só insert é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de integridade referencial, eu sei que se eu inserir um dado em um lado e depois inserir do outro, tá ok. Só que depois alguém pode deletar esse registro, certo? Quando a gente tem uma FK, a FK iria bloquear esse delete. Só que o nosso serviço não tem delete. Então a gente não tem esse problema. E é exatamente esse o caso do DW também. Se eu só estou inserindo os dados, quer dizer que eu não preciso fazer um ETL para buscar esses dados e buscar os dados que foram alterados. Eu posso simplesmente pegar de uma fila e jogar no meu Data Lake, jogar no meu Data Warehouse e está pronto. Então, sim, hoje a gente usa Postgres para Data Warehouse, mas a gente está analisando novas possibilidades, tanto a possibilidade de Data Lake quanto de banco de dados MPP. O Citus, por exemplo, é um exemplo de algo que a gente está vendo nesse sentido. Então, a gente está com algumas opções, algumas ainda em cima de Postgres, algumas usando outras tecnologias aí, basicamente Hadoop e coisas do tipo. Show de bola. Outra pergunta, em que situações vocês já acharam mais interessante utilizar outro banco de dados que não seja Postgres, e citando o exemplo de que outra tecnologia de dados foi utilizada? Ok. Hoje, banco de dados relacional, a gente só tem Postgres. Na verdade, a gente tem outro banco de dados de algumas aplicações ainda que a gente considera legado. Então, por exemplo, a gente está trabalhando numa migração de uma aplicação para o setor financeiro, não é uma aplicação transacional para o final do iFood, de MySQL para Postgres. Não vou entrar em briga de banco de dados, porque a verdade é que o motivo que a gente está fazendo essa migração específica não é porque o MySQL não está atendendo, não é. Na verdade, ele está atendendo muito bem. É só questão de domínio de tecnologia mesmo. A gente tem um time de DBA que domina pra caramba Postgres, a gente tem um monte de coisa automatizada para Postgres, e a gente não tem muita coisa automatizada para MySQL. Então, nesse caso, o Postgres também atende, a gente está fazendo essa migração. Agora, tem casos que a gente viu que o Postgres era exagero. Por exemplo, o caso do serviço de autenticação. A gente armazena o token de autenticação do cara. A gente poderia salvar no Postgres? Poderia. Só que o pessoal decidiu usar o DynamoDB da Amazon, porque é basicamente um chave-valor. Então a gente tem um blob de chave-valor, que a gente usa ele muito fácil. E outra coisa que a gente usa bastante, na maioria dos serviços, a grande maioria deles, na frente do Postgres, vamos dizer assim, a gente tem uma camada que a gente trata como uma camada de cache, ok? Nessa camada de cache a gente usa o Redis, tá? Então, a gente usa o Redis como cache, e um banco de dados que não é muito conhecido, mas é um NoSQL extremamente poderoso, que ele tem uma escalabilidade incrível, ele faz um shard fenomenal, eu particularmente gosto bastante, que é o Aerospike. Tá? O Aerospike é um que a gente usa basicamente para cache. O Redis a gente usa em alguns casos também de chave-valor, por exemplo, para salvar a seção do site. Quando você entra no site do iFood, tem lá o seu usuário, tal, a hora que você loga, você tem a sua seção, você tem um carrinho intermediário. A gente não usa o Postgres, a gente usa o Redis também, entendeu? Então, em alguns casos a gente usa o Elasticsearch, a gente usa também.
basicamente os serviços de discovery usam o Elasticsearch, mas esses caras, eles não são o repositório final de dados. O que eu quero dizer com isso? Ele replica os dados de outro serviço, indexa no Elasticsearch para poder utilizar. Basicamente, são esses bancos que a gente tem. A gente tem algumas frentes no iFood que a gente está analisando outras tecnologias de banco de dados. Então, o Aerospike, por exemplo, a gente só usa ele em memória, mas a gente está analisando ele para usar em disco também. A gente ainda está nessa frente, não está decidido 100%. Com relação a serviços mais escaláveis, por exemplo, como eu falei que a gente vai trabalhar em multi-regiões, um dos caras que a gente está de olho, mas eu nem posso falar que a gente tem POC ainda, está bem no começo, é o Cassandra, pela questão de escalabilidade. Então, assim, cara, um banco de dados que eu acho muito difícil, por exemplo, um exemplo que eu vou dar da gente usar, são bancos de dados orientados a documentos que não são escaláveis, ou que têm dificuldade de escalabilidade, porque isso a gente tem no Postgres. Então, basicamente é o seguinte, se o Postgres atende bem, a gente não vai ter problema de performance, não vai ter problema nenhum, a gente usa o Postgres. Se tem outro que atende e que é muito melhor para aquele cenário, ou porque tem uma escalabilidade melhor, ou qualquer coisa do tipo, a gente pode usar esse outro serviço. Então, a gente tem hoje uma mescla de serviços, mas o core mesmo da boa parte dos sistemas está em Postgres ainda. Respondido? Acredito que sim. Vamos lá que tem mais pergunta. A galera está empolgada. Opa! A próxima pergunta. Quando é que vocês fazem integração via FDW entre os Postgres e quando usam os web services ou serviços? Tá. A gente tem quase uma regra lá de evitar integrações de sistema via FDW. Então, a gente usa o FDW, mas para monitoramento e para carga de dados. O que significa carga de dados? Às vezes eu tenho que criar um serviço novo e tenho que carregar dados nesse serviço. Se eu fizer por integração de sistema, o sistema geralmente ele vai o serviço vai focar em integração streaming, ou integração por fila, de eventos incrementais. Mas ele não é focado em fazer carga de dados. Então, isso foi de experiência nossa, a gente tentou fazer cargas de dados via Java, via fila e tal, e demorava demais, cara. O pessoal tinha muito problema. E aí a carga de dados, o desenvolvedor errou em alguma coisa na carga de dados e deu erro. Aí ele vai ter que fazer de novo. É carga de dados que demorava dias para rodar. Então, foi meio que um takeover que a equipe de banco de dados fez nesse tipo de processo, e a gente assumiu, não, cara, integrações de grandes dados, de grande volume de dados, a gente vai fazer de banco para banco, e aí a gente resolveu um problema porque a gente consegue fazer essas integrações de uma forma mais performática, e aí a gente consegue, errou, beleza, faz de novo, não tem problema. Então, em geral, a gente faz as integrações pelo sistema, mas em alguns casos a gente faz com FDW as cargas iniciais ou cargas de correção. Deu algum bug na integração, perdi uma janela de dados, vou fazer uma correção? A gente faz direto no banco de dados para conseguir resolver esse problema. Então, o FDW, nesse caso, fica sendo mais para correções. E a gente usa o FDW também para análise mesmo. Cara, eu quero comparar dados de serviços diferentes. Vamos usar o FDW. Respondido? Beleza, vamos ver aqui, tem outro, peraí. O Lúcio Chiesi pergunta que se vocês utilizam transações distribuídas entre bancos no esquema. Não, hoje a gente não tá, basicamente two-phase commit, eu acho que ele deve estar pensando, né? Hoje a gente não usa, exatamente por essa questão de que a gente tende a fazer integrações pelo serviço e não pelo banco de dados. A gente não tem também, pensando que se tem, mas eu acho que não tem nenhum microserviço conectado, 2 microserviços diferentes conectados no mesmo banco, ou um microserviço conectado em mais de um banco. Então geralmente é um para um essa relação, e a maioria de integrações que a gente faz, ela não precisa ser síncrona. Então, por exemplo, o restaurante foi lá e fez uma alteração no nome do restaurante. Cara, eu não preciso que isso apareça no sistema de forma instantânea. Eu posso postar numa fila essa alteração, e os sistemas que interessam o nome do restaurante vai consumir dessa fila. Então a gente trabalha bem com essa questão de responsabilidade. O sistema que gera a alteração, ele posta numa fila. Só isso. O sistema que precisa dessa alteração, ele que é responsável por consumir essa fila. Isso quando eu tenho comunicações assíncronas. Agora, tem serviços que têm comunicações síncronas. Eu preciso enviar dados de um serviço para o outro. Aí a gente trabalha com
basicamente é arquitetura em REST, então a gente faz a requisição HTTP para o outro serviço, então a gente faz isso também. Então, a gente tem essas duas camadas, mas transação distribuída propriamente dita, aquela two-phase commit com prepared transaction e tal, a gente não tem nenhuma hoje. Okay? Beleza, mais uma. E pessoal, é o seguinte, eu tenho agora aqui mais, além dessa pergunta, uma, duas, três, temos 5 perguntas, tá? Então, por conta do tempo, agora encerrou-se novas perguntas, ok? Então, eu vou fazer essas perguntas para o Matheus e a gente encerra a nossa palestra de hoje. Então, a próxima pergunta que o Guedes está fazendo, o Dixon Guedes, é sobre a integridade do backup entre os vários microserviços. Certo. Eu acho que eu já até imagino a preocupação dele. Se eu tenho dados de um backup, se eu for restaurar esse backup, eu posso não cruzar dados de um serviço com o outro, né? Isso é um problema que a gente tem e, de certa forma, a gente decidiu... É meio até estranho falar, mas, de certa forma, a gente decidiu não resolver isso, porque é muito complexo você sincronizar backups entre serviços. Então, por exemplo, a gente tem... Todos os backups eles são feitos de forma automatizada, eles não são feitos exatamente no mesmo segundo, no mesmo minuto, mas, por exemplo, a gente tem a importação dos dados no ambiente de desenvolvimento. Nesse ambiente de desenvolvimento, a gente tem que tomar alguns cuidados, sim, depois que a gente importa. Por exemplo, alguns serviços, ele tem um problema de sequence. Se eu tenho o dado de um pedido com um número, a hora que eu jogo para o outro serviço, ele vai ter um conflito. Então, a gente tem algumas preocupações entre alguns serviços específicos se eu restaurar um backup desse serviço, eu tenho que executar algumas ações para voltar à sincronia. Mas existe a grande possibilidade de a gente ter perdido dados. Por que a gente não se preocupa tanto com isso? Porque quando você fala de backup, que não é um backup incremental, quando você restaurou um backup no caso de desastre, você já está aceitando uma certa perda de dados. Então, se a gente já está acertando essa certa perda de dados, a gente garante que, beleza, vamos aceitar que existe um certo desincronismo entre os serviços naquele momento. E felizmente eu nunca precisei restaurar um backup no iFood por questão de desastre. Então a gente preza bastante com alta disponibilidade, porque a gente tem, como a gente trabalha na Amazon, a Amazon ela trabalha de múltiplas zonas na mesma região. Então a gente tem uma instância de cada banco em cada zona em São Paulo, mais uma instância de cada banco nos Estados Unidos. No mínimo isso a gente sempre tem. Tudo via Streaming Replication. Então a gente preza muito pela alta disponibilidade por replicação. Mas se foi isso que o Guedes pensou, e eu imagino que tenha sido, se a gente precisar promover uma dessas réplicas e elas estão desincronizadas, de fato o serviço vai ter um desincronismo. Mas veja que uma coisa que no caso do desastre no iFood, é muito mais importante para a gente recuperar rápido, voltar a funcionar rápido, do que recuperar os dados. Por quê? Se o cara fez um pedido agora e o sistema caiu, e ele o pedido dele não concluiu, cara, ele não vai esperar 2 horas para o sistema voltar no ar. Ele não vai esperar. Ele vai fazer o pedido por telefone, entendeu? O que a gente preza se o sistema caiu e a gente teve um desastre muito grande, é melhor a gente voltar muito rápido, porque os pedidos que estavam nesse intervalo de 1 hora, de 2 horas, a gente já perdeu eles, já era. Não vamos mais ganhar. Mas volta o sistema logo para conseguir ter mais pedidos. Então, e veja que depende do momento, né? Se a gente cair num domingo, a gente está falando de milhões ali perdidos. Então, é uma coisa bem complexa mesmo. É bacana essa resposta. Resumindo a dúvida da galera, sim, existe inconsistência de dados. E sim, a gente trata delas, mas não com tanto afinco. A gente trata de forma mais estatística. Muito boa a resposta, porque a estratégia do negócio tem que estar muito alinhada à parte de tecnologia, o que tu pode fazer, porque é o negócio lá na ponta, né? Bacana. Vamos lá. Muita gente estranha isso, mas na verdade é isso mesmo. O Paulo Rogério pergunta se o microserviço poderia ser aplicado em um cenário usando esquemas, no lugar de ter vários bancos. Teria alguma vantagem usar esquema, tipo um banco, vários esquemas, um esquema para cada microserviço? Cara, tem. Eu vejo que tem algumas vantagens, e a vantagem principal é uma vantagem óbvia, que é análise de dados. Eu falei bastante de FDW, mas FDW tem um problema de performance, não é uma coisa tão simples assim. Agora, se você tem tudo no mesmo banco, em esquemas diferentes, você consegue cruzar dados de tabelas de serviços diferentes e vai facilitar muito essas questões, inclusive que vocês levantaram de eu quero garantir consistência, eu consigo colocar uma FK e etc. Por que a gente não adotou esse modelo?
principalmente para distribuir em instâncias. Então, a gente distribui os serviços em dados diferentes para distribuir em instâncias. O que eu só acho que tem que ser evitado é, se você for seguir a metodologia de microserviço à risca, mesmo que você tenha vários microserviços em esquemas diferentes no mesmo banco, você ainda não pode que um microserviço usar o esquema do outro. Tá? Então, se você seguir à risca a teoria de microserviço, é assim. E se isso existe, se eu não posso usar um esquema de outro, então usar esquema para o serviço em si não tem grandes vantagens. Agora, para análise de dados, para sincronismo, para verificação de dados, isso teria vantagem. O outro problema é aquele que eu já comentei. Cara, se um serviço tiver alguma lentidão, ele vai afetar os outros porque está tudo na mesma instância. Okay? Mas isso é um problema que a gente aceita hoje no iFood de certa forma, porque a gente não é tão restrito quanto parece. A gente não tem uma instância de banco de dados por serviço. Na verdade, a gente tem algumas instâncias compartilhadas. Mas hoje são em bancos diferentes e não em esquemas diferentes. Ok? Respondido? Bacana. Legal que agora que no Postgres que vem o aggregate pushdown para o FDW, vai ajudar muito em algumas análises e tu usar o FDW melhor do que a gente tem hoje e de eliminar alguns problemas de performance. Isso aí vai ser bacana. Inclusive, já adiantando, essa questão de esquema é uma coisa que eu sinto falta no iFood, e a gente está estudando a possibilidade de usar o PG Logical para replicar vários bancos no mesmo banco. Então, replicar vários bancos, todos de produção, num banco que seria fora de produção, em esquemas diferentes. Exatamente para conseguir ter essa análise de dados melhor e conseguir fazer carries que pode destruir esse banco porque ele está fora de produção. Então, é algo que a gente está em análise ainda, não foi... A gente já fez uma POC, isso é possível, mas a gente ainda não foi para frente com isso. Que é bem alinhado com a palestra do Euler que ele deu ontem sobre Logical Decoding, né? Bacana. Uma outra pergunta, no AWS vocês utilizam RDS ou instâncias EC2? E qual o motivo da escolha? O Danilo Lucardos pergunta. Tá. A gente usa os dois. Hoje a gente tem a maioria dos bancos em RDS e agora a gente tem alguns bancos em EC2. O motivo da escolha é basicamente o seguinte, bem no começo, quando a gente começou a dividir em microserviços no iFood, a gente não tinha um time muito grande, então ficar gerenciando o EC2 seria um trabalho administrativo muito alto. Então a gente decidiu, cara, vamos por RDS e vamos começar com RDS. Só que com o time crescendo, a gente tendo mais skill de Postgres, o que aconteceu? O RDS começou a travar a gente em algumas coisas. Por exemplo, o parameter group do RDS é fantástico quando você tem uma instância, mas quando você tem várias, é complicado. Backup e pgdump é complicado de fazer. Monitorar várias instâncias no RDS, apesar do CloudWatch, é um pouco complicado. Quando a gente teve uma necessidade de subir no EC2 por questão de disco, o disco que o RDS apresentava não era suficiente, a gente teve que subir uma instância, que é a instância do serviço legado, tá? Que é aquele banco maior. A gente subiu uma instância com RAID 0, 4 discos para o diretório de dados, então são 4 discos para o diretório de dados e 4 discos para o log de transação. Cara, a gente não ia conseguir fazer isso no RDS. No RDS a gente ia ter que subir um banco com uma instância muito maior, pagar muito mais. Então, por esse motivo, para esse banco legado, a gente decidiu ir para uma EC2. Quando a gente fez isso, abriu algumas portas para a gente. A gente colocou toda a instalação do Postgres no Chef, toda a parte de configuração, aquela parte de configuração default, tudo no Chef. Então, hoje a gente percebeu que para a gente, o que o RDS tinha, que era a facilidade de criar uma instância nova, a EC2 também tem agora, porque o Chef já faz tudo. Outro ponto importante de EC2 é a criação de usuário para os desenvolvedores, para o pessoal de dentro do iFood, a gente integra com a LDAP na EC2. No RDS a gente não consegue fazer isso. Então, cara, para mim é muito trampo. Eu crio um usuário para o cara, crio uma senha aleatória, manda a senha pro cara, tem que ficar monitorando se o cara vai mudar a senha, e no RDS eu não consigo pegar se o cara mudou a senha, porque eu não tenho acesso a PG Auth ID, porque eu não tenho superusuário. Então, na EC2, eu dou um create user, boto no grupo do LDAP, tá pronto, o cara já sabe a senha. Então, a gente está num processo de saída do RDS e ir para EC2. Tá? Então, é bem mais... Mas, assim, se eu for falar para você, recomenda RDS, para um time pequeno, eu recomendo. Só que saiba, se você entende muito de Post, que você vai esbarrar com algumas coisas chatas. Você não consegue dar um top na máquina. O parameter group não é tão dinâmico de alterar, então tem algumas coisas que são chatas, mas o setup inicial é muito fácil. Isso é fácil mesmo. E é mais caro do que no EC2. Esse é o ponto negativo. Beleza, show de bola.
Agora aqui tem as últimas duas aqui do Teles, para nós encerrar a noite. Em qual situação vocês optaram por não utilizar microserviços? E se vocês já consideraram utilizar algum outro serviço de nuvem, tipo Azure ou Google? Tá. Cara, situações que a gente não... Na verdade, de certa forma, a gente trabalha com mindset de microserviço para praticamente tudo. Existe algumas situações que a gente fala, putz, a gente podia quebrar esse microserviço em vários outros microserviços, mas a gente fala, putz, talvez não tenha necessidades e não chegar no nanoserviço, né? Então, em alguns casos, a gente deixa um microserviço um pouco mais engordado, a gente não segue à risca aquela teoria de que tem que ser o mínimo possível, tá? Mas, numa perspectiva, ele ainda é um microserviço porque eles comunicam com outros. E alguns serviços, por exemplo, de back-office, a gente tem a questão do serviço se comunicar com outros microserviços, então ele não acessa direto ao banco. E alguns serviços mais de borda, vamos dizer assim, por exemplo, o serviço de billing do iFood, que é o que faz o cálculo do valor que tem que ser enviado para o restaurante, por exemplo. Você paga online para a gente tem que reenviar para o restaurante. Tem todo um trâmite. Esses são serviços que estão um pouco mais monolíticos. Só que até eles a gente já está dividindo, de certa forma, em microserviços. Então, nem sempre a gente pode chamar de microserviço, porque às vezes ele é um pouco mais parrudo, um pouco maior, mas é muito comum a gente divide num microserviço grande, depois divide ele de novo em outros 2 microserviços menores. Então a gente faz bastante isso. Então é um processo iterativo essa questão de microserviço. Aquele sistema legado que eu comentei, aquele primeiro web service que estava lá laranjadinho, ele ainda existe e ele ainda é o core do nosso sistema, tá? Ele, né, faz boa parte do que o sistema faz. Então a gente ainda tem essa questão de que nem tudo é microserviço. E é uma coisa muito interativa, cara. Hoje a gente tem um serviço, amanhã esse serviço está deprecated, a gente está criando outro, então é muito dinâmico e é muito do momento. Não sei se eu respondi a pergunta, mas basicamente sim, a gente sempre trabalha com microserviço, mas às vezes não é tão micro assim. Acho que resumindo seria isso. E com relação a outros provedores de cloud, a gente tem uma desvantagem hoje um pouco técnica, que seria a gente usa serviços gerenciados da Amazon. Basicamente, os serviços que a gente usa bastante é o SQS e o Dynamo, que a gente não conseguiria sair da Amazon. A gente usa muito S3, CDN e tal. Mas a gente já tem uma frente estudando outros provedores de cloud. Mas eu acho que a probabilidade da gente migrar hoje é muito pequena, porque a gente tem, por exemplo, de EC2 no horário de pico, a gente trabalha com mais de 200 instâncias de EC2 rodando. A gente tem vários filas SQS, vários Dynamo, várias integrações com S3. Todo o nosso chefe conhece os serviços da Amazon. Então, a dificuldade para a gente mudar de provedor de cloud hoje seria muito grande. Mas sim, a gente tem uma frente de estudo disso e existe uma possibilidade no futuro, que nem eu tinha comentado, que a gente espera trabalhar em múltiplas regiões. Hoje a gente espera trabalhar em múltiplas regiões da Amazon. Mas pode ser que no futuro a gente comece a migrar alguns serviços para um outro cloud, para um outro provedor de cloud. Então, é uma coisa que a gente está estudando. O do Google é um que está bem na nossa visão, e principalmente esses serviços que a gente tem, que eles são assíncronos. Ele posta numa fila e o serviço consome esse evento assincronamente. É bem possível que a gente consiga dividir ele em várias infras. A gente não faz isso hoje mais por comodidade e facilidade mesmo. Beleza? Então acho que era isso. Então queria agradecer aí a participação do Matheus. Excelente palestra. Teve bastante perguntas. Então vamos encerrar essa última noite, essa penúltima noite, perdão, do PG Conf Brasil, não é a última, temos amanhã mais o Álvaro Hernandes para encerrar, que é um espanhol. A gente conhece ele de bastante tempo da comunidade, falando sobre ToroDB. Matheus, muito obrigado mais uma vez. Show de bola a palestra. Todo mundo gostou. Queria só agradecer. Eu achei muito da hora o evento. Muito obrigado por tudo. Se eu não conseguir responder alguma dúvida, alguma pergunta direito, as pessoas podem me chamar. Tem meu e-mail ali, tem meu... Eu tô aí no Telegram, tô na lista. É fácil me achar, então podem me chamar. Eu vou disponibilizar a palestra também, então bem tranquilo. Muito obrigado. Parabéns a Timbira pelo evento. Eu achei que foi... A ideia é sensacional fazer esse evento online, é muito fácil de atingir várias pessoas. Parabéns mesmo, e é isso aí. Muito obrigado. Show de bola, então. Uma boa noite a todos e até amanhã. Falou.